Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui temos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. Antes de iniciar esse vídeo, vocês devem ter percebido aí que o corintianeiro ficou alguns dias parado. Devo lembrar aí, só para fazer uma confirmação, que eu fiquei parado aí devido a alguns problemas aí, que eu não vou revelar aqui, até para não parecer que estou querendo pedir like ou algo assim do tipo, tá, pessoal? Mas se o corintianeiro parou de postar todo dia, é porque foi algum problema urgente aí que não tinha como postar. Mas agora voltamos com tudo, com vídeos todos os dias aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos falar aí do Corinthians. Temos muitas informações importantes, fiquem até o final desse vídeo sobre o Yuri Alberto, sobre a decisão de hoje. Fique até o final aí para você sair daqui de forma atualizada. Fiel, Corinthians joga hoje diante do Estudiantes, lá na Argentina, pelo placar de 1-0. Obviamente que este placar... Cara, eu tô puto aqui. Tô puto de raiva. Obviamente que este placar nos faz lembrar da partida diante do São Paulo, lá no Morumbi, em que fomos eliminados na Copa do Brasil, porque o Corinthians jogou covardemente, porque não temos um técnico à altura do Corinthians por causa de uma diretoria filha da puta e omissa. Essa é a grande realidade do Corinthians hoje. Obviamente que sou um corintiano doente e vou torcer para o Corinthians até o último momento. Porém, fiel, a história se repete, pelo menos fora das quatro linhas. Na época contra o São Paulo, perdemos o Roger Guedes em véspera de decisão diante do São Paulo, ao contrário do nosso adversário, que não perdeu nenhum jogador e se reforçou. O Corinthians perdeu aquele jogo fora das quatro linhas e dentro de campo, com o Luxemburgo totalmente covarde. Hoje, o Corinthians perde o Murilo. Perde um dos seus principais jogadores, se não o principal, diante de uma decisão novamente. Ou a diretoria ela não aprende com os seus erros, ou até pior, ela aprende, mas não está nem aí para a instituição Corinthians. Cara, tem que vender o Murilo? Óbvio que propostas da Europa, o Brasil não consegue competir. Ó, beleza, a gente tem uma semifinal para disputar, depois de terça-feira o cara vai, pô. Pô, cara, vocês estão brincando de administrar o Corinthians? Vocês estão brincando com a instituição Corinthians? Que diretoria do caralho, essa é a grande verdade. Que presidente bundão, que diretor de futebol horrível, a pior gestão que eu já vi na história do Corinthians, desde que eu entendo de futebol, desde que eu acompanho o Corinthians, cara. Nem o time do Corinthians que caiu para a segunda divisão é pior que essa gestão. Pô, cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum o que está acontecendo com o Corinthians. A herança que o Duílio Monteiro Alves e o senhor Alessandro nos deixam é uma dívida que quitou 1%, 0 título, eliminação precoce da Libertadores, um time totalmente enfraquecido para a sequência da Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Perdemos aí engrenagens como o Watson, que não é nenhum craque, mas era titular. Pelo menos alguns jogos jogava, sempre quando entrava correspondia, entrava bem. Perdemos o Watson, jovem também, com perspectiva de venda futura. Perdemos o Roger Guedes. Perdemos o Murilo agora, cara. Não faz sentido algum o que essa diretoria faz com o Corinthians. A única explicação plausível é que o Duílio tá assim, ó, com medo do balanço financeiro em dezembro. Deve ter feito muita cagada lá, por estar vendendo desesperadamente assim nossos principais atletas, as nossas principais engrenagens. Fora os antecessores, como Robert Renan, João Vitor, zagueiro que foi para o Benfica por 60 milhões, como o Mantuan, como o Duqueiroz. Fora os nossos antecessores que foram de graça em uma troca absurda com o Yuri Alberto e outros vendidos aí, igual o Gabriel Pereira. E cadê o dinheiro? Igual o Pedro, que já foi vendido, que a gente não esqueceu, já está vendido o Pedro. É por isso que o Pedro não joga, é por isso que vocês não vão ver o Pedro jogar, porque é ordem de cima da diretoria, não é culpa do Luxemburgo, fiel. O Corinthians não vai pôr o cara para jogar com medo de machucar. Pronto, acabou, essa é a história, com medo de machucar e perder a venda. E vendeu um mal pra caramba. Mas o que me chateia, você tem que vender, beleza. Fiel torcida do Corinthians, presta atenção. O que deixa a gente chateado é que desde a época da venda do João Vitor, o Corinthians não repõe.
Ele não contrata, ele não repõe as peças. Como que você quer ganhar título? Como que você quer ser campeão de alguma coisa? O João Vitor saiu, o Corinthians não repôs. O Corinthians só contratou o Lucas Veríssimo porque o senhor Murilo já estava vendido. Ele sabia que não ia segurar. Só que o Murilo é o nosso principal jogador hoje, zagueiro de confiança do Vanderlei Luxemburgo. Essa diretoria está deixando e já nos deixou completamente traumatizado. Se a gente fazer um breve histórico aqui, a gente foi eliminado por Ituano no Campeonato Paulista dentro da Neoquímica Arena. Quase fomos eliminados. Até esqueci o nome daquele time de terceira divisão na Copa do Brasil, que o Cuca classificou a gente no segundo jogo. O Cuca foi despedido com 2 jogos no comando do Corinthians, porque não segurou a pressão, esse presidente bundão. Fomos eliminados da fase de grupos da Libertadores após 46 anos. Troca de técnico e escolhas horríveis desde a era Silvinho, desde a era Fernando Lázaro. Pior saída da história do futebol. Vitor Pereira pro Flamengo com aquela mentira estúpida. Uma saída totalmente inusitada. Cara, são erros atrás de erros que essa diretoria comete. Quando você comete inúmeros erros, você não conquista, você não ganha. Corinthians em 2022 arrecadou 880 milhões de reais. Não temos um lateral esquerdo à altura do Corinthians. Não temos um treinador digno. O Luxemburgo tá ficando louco. Esse cara não colocou o Wesley diante do primeiro jogo contra o Estudiantes. Onde tá com a cabeça esse cara, velho? Já deu o que tinha que dar. Então é uma diretoria completamente omissa. Só contrata jogadores apesar das vendas, como Pedro, como Roger Guedes, como Murilo. Obviamente que a janela está fechada agora, mas antes estava aberta. Só contrata jogador em oportunidade de mercado. Jogador barato, jogador sem vínculo contratual, que vem de graça, com exceção do Matias Rojas, que também não foi grande coisa, $1.800.000. Então a gente, corintiano aqui, a gente procura entender uma razão plausível para entender essa administração horrível que está nos prejudicando. O Corinthians aí já está mais de 5 anos sem título. Uma instituição do tamanho do Corinthians, uma marca do tamanho do Corinthians, isso é inadmissível com a arrecadação que esse clube faz. O Corinthians está pior do que política, cara. Está pior que parece que está pior que político administrando. Não tem condições nenhuma. Por isso que eu aqui, o corintianeiro, eu apoio o Augusto Melo. Não sei se ele é bom, não conheço a índole dele, mas precisamos mudar de ideia, precisamos mudar de gestão, ideias novas, jeito de administrar novo. E é difícil o Augusto Melo ganhar. A chance da cúpula do André Santos entrar aí, continuar o Duílio, continuar o Alessandro, vai entrar esse presidente aí, o André Negão aí, horrível também. André Sanches como diretor de futebol, vai continuar a mesma cúpula, as mesmas ideias de pensamento, o mesmo jeito de administrar o clube. E não para por aí, fiel, porque a história não se encerra só aí. Ela pode piorar. Como eu disse, eu vou torcer pro Corinthians até o final, mas temos decisão contra os Estudiantes com um time completamente enfraquecido. Perdemos várias peças titular, sequência do Brasileiro. Então a história ela não para por aí. Pode piorar, infelizmente. Essa é a grande realidade do Corinthians hoje. E o Yuri Alberto, fiel, presidente este ano, está no Brasil para contratar. O Corinthians não vai segurar o Yuri Alberto, porque ele está completamente desesperado por causa de dinheiro. Corinthians, escrevem aí, vocês me cobram aqui. Corinthians vai vender o Yuri Alberto até dezembro, está vendido. Até dezembro já vendeu. Daqui uns dias, Moscardo está saindo também. Então vocês entendem a importância e a urgência dessa administração sair o mais rápido possível do Corinthians. Fiel, tem base o Pedro ser vendido por 9 milhões de euros? Existe isso? Não faz sentido algum. Então é óbvio que a gente corintiano, fanático, eu, você, a gente fica puto. A gente fica triste, fica nervoso pra caramba, porque o nosso clube, fiel, bem administrado, bem gerido, é imbatível. A fiel é a coisa mais importante que tem no Corinthians, é a fiel torcida, porque
gera muita renda financeira a marca Corinthians. 880 milhões de reais em 12 meses. Não é para qualquer clube do Brasil, nem do Sul da América e até alguns europeus. Então o Corinthians bem administrado é uma potência imbatível. E não é o que acontece. Sermos eliminados aí para Ituano em Campeonato Paulista, porque não temos uma zaga competente, porque não temos um zagueiro, um lateral competente, jogando com jogadores tudo acima da idade. Ser eliminado da fase de grupo para Libertadores, aquele Independente Del Valle fez o Corinthians chacota lá e aqui, pô. Uns jogadores sem garra, sem vontade, um técnico que não define um time, um técnico covarde, ultrapassado. Um clube que arrecada essas cifras, isso não pode acontecer. E pelas vendas que fez, tinha que ter reposto. O Alex Sanches e o Luciano Vieto foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians não quis. Será que o Alex Sanches está tão velho assim? Foi para a Inter de Milão. Será que a Inter de Milão é tão burra em jogar futebol, em administrar futebol? Para contratar o Alex Sanches? Nossa, que povo burro, contratar um cara velho. A Inter de Milão, da Itália. O Corinthians não quis o Alex Sanches. Ele pediu para jogar, assim como o Luciano Vieto. O Corinthians não se reforçou. De novo. Porque eles não tinham contrato vigente. Poderíamos ter contratado eles. Então, fiel, fica aqui o desabafo do corintianeiro aqui. Não sei qual o pensamento de vocês, se é igual ao meu, se for diferente também. Você pode comentar aqui, o espaço é livre. Eu respondo todos os comentários, sem exceção. Corinthians joga hoje, obviamente que vamos estar com força total. Torcendo para o Corinthians se classificar para a semifinal da Sul-Americana. Estamos com o time enfraquecido, é verdade, mas Corinthians é Corinthians. Se os caras honrar a camisa que veste, a torcida que nos representa, tem que morder a bola, jogar com garra e classificar lá. Um gol de vantagem é pequeno, mas ainda é uma vantagem. O que nós temos que fazer é não se acovardar igual fez com o São Paulo aqui. Ficar jogando coadinho, só com o Yuri Alberto isolado lá na frente, terminar o primeiro tempo sem dar um chute ao gol, o time se acomoda em campo, cara. O time faz o que quiser. Então o Estudiantes é um time difícil, é um adversário difícil, não é um adversário bobo. Vamos estar jogando lá, então tem que ser garra, força de vontade e raça do começo ao fim. Isso é pelo menos que nós, torcedores, esperamos que aconteça hoje na partida. Fiel, amanhã eu estou de volta aqui, 11h30 da manhã, tem vídeo aqui no canal Corintianeiro. Peço desculpa por esses 3, 4 dias aí que eu fiquei sem postar. Realmente, algum problema iminente, não tinha como eu postar vídeos, tá? Agradeço demais a sua presença. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!